A paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um vídeo para o canal Professor de EBD. Vamos estar abordando algo que está muito frequente nos meios de comunicação, que é o novo Papa, Leão XIV. E vocês estão percebendo também o quanto tem crescido as questões teológicas, as disputas, né, entre os católicos e os protestantes. E eu pesquisando alguma coisa sobre isso, né, aproveitando para pesquisar o nosso novo material, comentário do Dr. Russell Norman Champlin, e eu achei aqui que o Dr. Russell Norman Champlin é um pouco católico, então nós vamos saber por quê e em qual versículo, o que ele falou sobre o papado, né? Eu não fiz uma busca profunda, porque são inúmeros versículos que a gente pode estar pesquisando sobre a questão da sucessão apostólica a partir de Pedro. Então nós vamos descobrir se o Papa Leão XIV é o que deveria estar ali no lugar de Pedro. Nós vamos fazer um vídeo exaustivo, mas vamos ao que interessa e ver esse comentário inusitado do Dr. Russell Norman Champlin, o que ele trouxe para nós. Eu vejo a questão dessa subida teológica entre católicos e protestantes devido ao estudo da patrística. Muitos teólogos têm se convertido a partir da leitura da patrística, mas sabemos que as obras brasileiras carecem um pouco de traduções para protestantes, né? Visto que, será que podemos confiar nas obras da editora Paulo sobre a patrística, que é uma das obras mais completas, com 70 e poucos livros, e na verdade são mais de 300 obras patrísticas, né, ao todo, né, considerando ali do século I até o século VII, mais ou menos. Então, devido a esse estudo desinformado e também desencaminhado, acontece que muitos protestantes estão se convertendo à fé católica. No meu caso, eu vim da fé católica e estou na protestante. Mas sabemos que tanto na protestante quanto na católica existem erros. Então, cabe a cada um buscar conforme as escrituras, né? E não depender de um pastor para te guiar, e não depender também do Papa para te guiar. E você vê na escritura realmente o que Deus quer, através do estudo das Sagradas Escrituras. Então vamos ver só um comentário básico aqui sobre essa questão. E se você acha pertinente, você coloque nos comentários. Assim você nos ajuda a continuar o nosso trabalho. E o que você achou desse comentário inusitado do Dr. Russell Norman Champlin, que você vai ver a seguir. Por isso eu já peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Assim nós estaremos entendendo que o conteúdo é relevante. Agora sim, estamos aqui com a obra do Dr. Russell Norman Champlin, do Evangelho de João, que é a obra volume 2, né? Nós já temos aí review aí no canal, pegando aqui Lucas e João. E nós vamos lá no comentário. Vamos lá no comentário de João, capítulo 21, versículo 15, onde Deus dá uma ordenança, depois de vindo perguntar para Pedro, onde Jesus pergunta, né? Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos meus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Depois de ter comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que estas? Respondeu ele: sim, tu sabes que eu te amo, apacenta meus cordeirinhos. Então, nesse versículo, eu estava a pesquisar sobre a questão do apacenta, né? Porque aqui ele usa cordeiros e depois ele usa apacenta minhas ovelhas, nas outras duas próximas perguntas. E aí, como é de costume, aqui do Dr. Russell Norman Champlin, ele comenta o primeiro comentário mais abrangente. Então ele colocou aqui, sobre a questão da parte, ele disse: apacenta os meus cordeiros. E ele diz assim, onde me chama a atenção: Pedro é comandado a apacentar os cordeiros. Então, segundo o Dr. Russell Norman Champlin, o Pedro estava recebendo o comando de apacentar os cordeiros. De que forma? O mesmo se pode dizer com relação aos verbos apacentar e pastorear, porque uma hora ele diz apacentar, outra hora ele diz pastorear. Seja como for, as comissões são perfeitamente iguais, ou seja, as ordenanças de pastorear e apacentar são iguais. Fica em foco o cuidado pelas ovelhas, que é o principal. Aí que vem o comentário: a supervisão sobre a igreja cristã, mediante o ministério, ensino e o trabalho pastoral de Pedro, em geral. Parece aqui que Dr. Norman Champlin está concordando com a sucessão apostólica de Pedro, tão pregada pela Igreja Católica. Com base nessas circunstâncias, podemos observar os seguintes pormenores. O que quer dizer pormenores? No minúsculo das coisas significa isso, para não dizer coisas maiores. Então, no pormenor significa o quê? Cristo considera que Pedro como arquipastor e o Pedro seria um subpastor em relação a Cristo, que operaria exercendo o ministério de Cristo entre os cordeiros do rebanho. Olha só, a autoridade que Pedro possuía
Ou seja, concordando aqui com que realmente não tem como fugir que Pedro recebeu uma ordenança do próprio Jesus em seu ofício apostólico, fora-lhe conferida pelo grande pastor. Porque estáveis desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Né? Pelo entendimento católico, vão dizer que o pastor aqui é Cristo e o bispo seria Pedro. Aí ele diz para ler o comentário, lá inclusive tem um erro aqui, ó, que é 1 Pedro 2, 25, não 23, né? Eu até coloquei uma nota aqui de eu. Aqui eu coloquei pastoreai, mas eu achei que era um erro, eu acabei colocando que eu tenho que apagar, não é? Tá certo, tá ok aqui. Aqui eu não achei nenhuma tradução com esse termo, tá? Mas pode ser usado também. Então a gente vê aqui que, pela essa logística, por essa apresentação que o Dr. Russo colocou aqui, ele, até coloquei 2 olhinhos aqui, ó, que olha que eu li, eu fiquei um pouco assustado. Então, ele dá um pano de fundo aqui para a sucessão apostólica, segundo a ordem de Jesus a Pedro, a continuidade apostólica, né? Uma autoridade diferenciada dos outros apóstolos. Mas vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 2, 25. Então estamos aqui com 1 Pedro 2, 25, e o que a gente vai entender se realmente o Dr. Russell tinha feito um pano de chão lá para o episcopado de Pedro, e se ele continua aqui neste versículo tão importante, o qual Pedro diz: porque erais desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltados ao pastor e bispo das vossas almas. Será que esse pastor aqui era Cristo, ou será que o bispo era Pedro? Então vamos ver se ele dá uma claridade aqui para nós. Segundo a teologia católica, né, eles vão alegar que talvez esse bispo seria o próprio Pedro, né? Então diz aqui que o primeiro plano, Cristo aqui é exposto como pastor das ovelhas. Então o Dr. Russell está corroborando que o pastor aqui seria o pastor das ovelhas, Cristo. Mas o que ele diz do bispo? No grego, episkopos significa um supervisor, um superintendente. Aí onde eu vejo aqui que ele ficou com medo de colocar Pedro, porque ele diz assim, ó: mas essa palavra pode indicar qualquer pessoa que exerça o trabalho de supervisor ou guardião. Por que ele colocou qualquer pessoa? Né? Qualquer pessoa seria aquele que tem o chamado do episcopado. Muitos intérpretes pensam que, neste caso, a ideia central é a de guardião. A guardião do quê? Do evangelho. A guardião do quê? Da sucessão apostólica, do episcopado, né? E provavelmente isso foi sugerido pelo fato de que esse era um dos principais serviços prestados de um pastor. Essa palavra era usada para indicar a agência protetora de Deus, ou seja, vem falando que essa palavra episcopado, ou seja, pastoreado, era um pastor de ovelhas deve cuidar das suas ovelhas, ou seja, em cima de tudo a palavra está um guardião. E que isso seria uma agência protetora de Deus, ou seja, as sagradas quanto a profana. Então essa palavra episcopos, ela está lá relatada em 1 Clemente 59:3, e também Filon de Alexandria pronunciou, e inclusive Sócrates. Ele usou essa mesma palavra para episcopado como se fosse uma agência protetora. Essa agência a gente pode entender o quê? A sucessão apostólica. Mas será que é só de Pedro? Né? Isso fica para um outro vídeo. Mas o que nós podemos ver aqui, que realmente o Dr. Russell tinha ciência de uma sucessão apostólica. Tinha ciência de um plano de fundo, né? Sabemos que tanto Pedro quanto Paulo eram líderes, inclusive o próprio Paulo não aceitou, não respeitou, vamos dizer assim, a sucessão apostólica de Pedro, porque segundo a tradição, Pedro teria morrido antes do que o apóstolo Paulo, e nós não vemos nenhuma carta Paulo explicando sobre essa questão da sucessão do poder, talvez, de Jesus dado a Pedro. Nós vemos até que, ao contrário, que Paulo repreendeu, né? Pelo fato de Pedro ser simpatizante aos judaizantes, Paulo teria repreendido ele em uma reunião. Mas então o que nós podemos entender aqui? Que a sucessão apostólica existe. Eu acho que nenhum protestante vai negar isso, né? Pelas escrituras, nós, não sei se até os teólogos católicos sabem, mas o versículo mais difícil de um protestante responder de uma forma sem ser técnica, é essa que nós estávamos lendo lá, quando Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, por 3 vezes, apacenta meus cordeiros, né? Pastorei minhas ovelhas, por 2 vezes. Por quê? Porque a questão das chaves lá, quando Deus deu as chaves para Pedro, as chaves é simples. Jesus fala das chaves, que quem estava em posse dessas chaves, que era a abertura do reino dos céus, eram os escribas e os fariseus. Ele disse para eles: vocês têm as chaves, vocês não entram no reino dos céus e também não deixam ninguém entrar. Essa chave foi passada o quê? Para a época da graça, ou seja,
para os apóstolos fazer essa abertura do evangelho. Então, Pedro já teria feito essa abertura, usou essas chaves, abrindo primeiro aos judeus, né, a pregação do evangelho para o reino dos céus e também depois aos gentios, o que continuou ali na supervisão do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui que essa questão do pastoreio é um pouco mais complicada de explicar, porque nem o Dr. Russell Norman Champ usou em negar. Vocês viram que no versículo, no livro anterior, ele fez um pano de fundo. Mas o problema não é em protestante negar a sucessão apostólica. Não tem nada de errado nisso. Não tem problema nenhum. Eu vejo muito protestante dizendo que não, que isso, que aquilo, mas não tem problema nenhum. Temos ali vários versículos falando dos apóstolos, né, que os apóstolos também receberam, mas não há como negar que Jesus tratou de uma forma diferente Pedro. Tanto é que ele teve um particular com Pedro antes de aparecer os apóstolos, né? Está lá registrado em Coríntios, Paulo registra isso. Então, várias outras cenas que não cabe nós colocar aqui para não ficar grande o vídeo, mas nós vemos que realmente existe esse carinho especial com Pedro. Nós precisamos entender isso, que isso é uma coisa normal. Por quê? Porque uma das hipóteses, uma das certezas, na verdade, é que Pedro era o mais velho. Pedro era o mais velho. Então, consequentemente, Jesus teria confiado ele a seguir essa liderança entre os apóstolos, porque Pedro era o mais corajoso, né? A gente vê diversas vezes, quando foram lá ver o sepulcro, Pedro teve coragem de entrar, João não teve, né? Ele foi chamado de corajoso lá no julgamento que ele teve. Então nós vemos que, pelo fato dele ser mais velho, era normal que ele tomasse essa liderança, né? Há registros aí, há teólogos que acreditam que o apóstolo João e Tiago, que era o mais novo, talvez um teria 14 anos, outros teriam 17 anos, 20 anos no máximo. Então eram apóstolos novos, né? Pedro já tinha família, já tinha provavelmente até mais velho que Jesus. Então o que a gente vai entender aqui? O problema não é a sucessão apostólica em Pedro, o problema é o papado, né? Onde é que nós encontramos que o padre é vigário de Cristo, substituto de Cristo na terra? Onde é que está escrito isso? Só porque é desse versículo aqui, que Jesus disse que o próprio Pedro, né, chama Jesus de pastor e bispo. Eu nem vou entrar na questão aqui se bispo era o Pedro ou não, que para mim é muito claro que não, mas pastor e bispo. E aí a gente vai ver lá que Jesus está ordenando: pastoreia as minhas ovelhas, né? Onde é que nós vemos que esse versículo corrobora com isso? Que o Papa é vigário de Cristo? Não, ele deu para Pedro essa ordenança, e ele já fez muito bem o papel dele, pregando aos judeus primeiramente e depois pregando aos gentios, correto? E a sucessão apostólica lá deveria ficar com quem então? Tiago, que era o líder de Jerusalém. Por que não ficou? Nós não vemos isso. Nós não vemos na palavra que Tiago era vigário de Pedro, né? Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Pedro. Não, ele disse assim como eu fui de Cristo, ele não disse como eu fui de Pedro. Então, o Papa em latim significa pai, ele não deveria ser chamado de pai, porque Jesus também deu essa ordem aos discípulos: vocês não devem ser chamados de mestre nem de pai, mas de servo, não é? Então eu vejo que o problema da Igreja Católica basicamente são dois: adoração a mártires e o problema não da sucessão apostólica, mas do papado, né? Do Papa se identificar como vigário de Cristo na terra e ser chamado de pai, que é antibíblico. Então, se não fosse esse problema, poderia ter um líder. Olha, a Assembleia de Deus, ela não tem o pastor presidente, tem o pastor local, o pastor presidente, e tem o pastor regional, que manda às vezes num estado inteiro, às vezes pega mais uma parte de outra, como aqui de Santa Catarina, ele coordena Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, né? Que é o pastor Nilton, pastor Nilson. Então não tem problema de errado nisso. A Igreja Católica tem um manda-chuva geral, não tem problema nenhum. Agora o problema é como ele se coloca, né? Como ele se coloca. Mas vamos orar a Deus que esse novo Papa Leão XIV, né, faça a diferença, né? Faça a diferença, não retornando a rituais que não são condizentes, né? Que ele se volte às Escrituras, né? Eu achei um comentário bem importante dele, eu já vou encerrar o vídeo, onde ele diz que perguntaram para ele se ele ia se preocupar com o episcopado de mulheres ou da causa LGBT. E ele respondeu: antes de a gente se preocupar com se as mulheres, né, ou outro tipo de gênero vai ocupar algum cargo episcopal, a gente tem que procurar saber se a gente é servo primeiro. Então eu achei bem interessante e bem bíblica essa passagem, essa palavra dele, tá? Então é isso aí. O que você achou aqui do comentário do Dr. Russell Norman Champ? Te surpreendeu ou não? Deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal, grande abraço, Deus abençoe.